A Louis Vuitton é uma das marcas mais conceituadas do mundo e os seus produtos, que são puro luxo, podem ser encontrados em vários países. Só para se ter uma ideia, a marca que é controlada pela LMVH Moet Hennessy, o Vuitton, que também tem mais de 75 marcas, se encontra avaliada em mais de 500 bilhões de dólares. Artistas como a apresentadora de TV Oprah Free e a cantora Beyoncé costumam ser vistas com as famosas bolsas em punho, mas poucos sabem que todo esse sucesso só foi possível graças a um menino pobre que chegou a morar nas ruas. Então hoje você vai entender como Halle Vuitton deu a volta por cima e criou uma empresa tão bem conceituada no mercado. Portanto, vem comigo porque no vídeo de hoje eu vou revelar tudo sobre a história do homem que não teve medo de recomeçar a vida e fundou uma das marcas mais famosas do mundo. E foi assim que a história começou. O Louis Vuitton. Tudo começou no século XIX, quando um adolescente sem teto sonhava em fazer algum sucesso na vida. Louis Vuitton nasceu em 1821 e cresceu trabalhando na fazenda da família na França, em uma pequena aldeia chamada Hampshire. No meio do nada, não havia eletricidade nem água corrente. O pai de Louis Xavier já era um moleiro e fazendeiro, enquanto sua mãe, Corinne, fazia chapéus para ajudar a trazer algum dinheiro extra. Não há registros mostrando que Louis tenha recebido alguma educação formal. A escola mais próxima ficava em uma aldeia a cerca de 10 quilômetros de distância, e acredita-se que ele trabalhava em tempo integral na fazenda da família, sem saber ler ou escrever. Louis trabalhava todos os dias no campo do amanhecer ao anoitecer, apenas para produzir o suficiente para ajudar a alimentar a sua família. Escusado será dizer que os Vuitton passaram por dificuldades financeiras e o jovem Louis nasceu em situação que deveria tê-lo condenado a não ter nenhum futuro brilhante. E então as coisas pioraram muito. A mãe de Louis morreu quando ele tinha apenas 10 anos e seu pai rapidamente se casou com outra mulher. Mas a nova madrasta de Louis era incrivelmente controladora e manipuladora em relação a ele, e ele estava constantemente se metendo em brigas com ela. Então, aos 13 anos, ele fugiu de casa com planos de ir para Paris. Ele escapou no meio da noite sem nem mesmo dizer adeus. Havia apenas um problema. Paris estava a 362 quilômetros de distância, e Louis não tinha dinheiro nem comida. Então foi forçado a caminhar por estradas de terra. Na maioria das noites, ele dormia na floresta com o estômago vazio e apenas um manto para se aquecer. Sempre que chegava a uma nova aldeia, ele fazia pequenos trabalhos em troca de comida ou moedas. No entanto, nunca sobrava dinheiro suficiente para moradia. Então ele continuou dormindo nas florestas ou onde quer que pudesse encontrar abrigo para a noite. Através desses diversos trabalhos ocasionais, Louis conseguiu aprender habilidades com artesãos e aprendeu a trabalhar com metal, pedra, tecido e madeira. Esse conjunto de habilidades diversas transformaria sua vida mais tarde. Mas a essa velocidade, a viagem era incrivelmente lenta. Demorou 3 anos para chegar a Paris. Pouco tempo depois de chegar na cidade, Louis conseguiu trabalhar como aprendiz de caixeiro e embalador. Os caixeiros fabricavam caixas de tamanhos personalizados para os clientes, além de embalar e desembalar os pertences sempre que um cliente estava prestes a fazer uma viagem. Esse trabalho permitiu com que ele conhecesse muitas pessoas da alta sociedade que procuravam bagagens personalizadas para suas viagens. E Louis trabalhou aqui por vários anos, aprendendo o ofício e trabalhando o máximo que podia. Na verdade, em 1851, a imperatriz da França acabou se tornando uma cliente e notou seu fino artesanato. Ela o nomeou como seu caixeiro embalador pessoal para a maioria dos caixeiros, e esse seria a maior honra que alguém poderia alcançar em sua carreira. Louis passou de uma adolescência sem teto, sem nada para seu nome, para trabalhar em um trabalho prestigioso entre a realeza. Isso por si só já era uma conquista enorme, mas o Vuitton tinha uma visão ainda maior para seu futuro. Depois de se casar aos 33 anos, Louis usou suas economias para iniciar o próprio negócio e abriu sua oficina de caixas em Paris para começar a vender seus próprios produtos. Veja bem, Louis notou uma falha importante na bagagem da época. Todas as caixas eram feitas de couro e tinham topos em forma de cúpula arredondada para que a chuva escorresse do topo da bagagem. O grande problema era que era impossível empilhá-las, então os alpacas tinham que carregar as caixas uma por uma. Louis começou a experimentar com diferentes materiais para usar no lugar e descobriu que a lona era mais leve, durável e mais resistente à água, o que significava que os baús poderiam ter topos planos. Isso tornou tudo muito mais eficiente,
pois agora era possível empilhá-los em uma pilha e embalar vários baús ao mesmo tempo, e eles também eram mais compactos. Um novo design de mala de Louvre trouxe o amanhecer da bagagem moderna. Nesse ponto, Louis já havia construído sua reputação profissional, bem como conexões com a classe alta. Então, quando lançou sua nova linha de bagagens, foi imediatamente um enorme sucesso. Ele até criou um catálogo Louis Vuitton para que os clientes pudessem consultar os produtos que ele tinha disponíveis e tê-los feitos antes e enviá-los para suas casas. Dentro de 2 anos após a criação das suas novas malas, elas eram consideradas um acessório elegante, indispensável entre os ricos, tornando-se símbolo de status. E a marca se tornou tão popular que ele estava recebendo pedidos de todo o mundo. Ele até começou a receber pedidos de membros da realeza tão distantes quanto o Egito em 1859. Louis obteve lucro suficiente para contratar uma equipe de artesãos para ajudar a cumprir os seus pedidos. Ele abriu uma nova oficina nos arredores de Paris, onde contratou 20 funcionários naquela época. Cada vez mais pessoas começaram a viajar entre barco e trem. Então o número de clientes em potencial aumentou exponencialmente. Viajar não era mais um hobby exclusivo dos ricos. Pessoas de todas as classes sociais agora precisavam de bagagens de alta qualidade e conseguiria ter sucesso pelo resto de sua vida. Infelizmente esse não foi o caso. A França estava indo para a guerra e a tragédia estava prestes a atingir novamente Louis Vuitton. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, a Guerra Franco-Prussiana estourou. Louis teve que fugir de casa e viver em um abrigo apertado com milhares de outros. Os suprimentos de comida eram extremamente escassos e ele temia por sua vida. Quando Louis finalmente pôde retornar à sua loja em 1871, tudo estava destruído. As janelas estavam quebradas, o equipamento foi roubado e ele havia perdido tudo pelo que havia trabalhado tanto. No lugar de desistir, decidiu usar suas economias para reconstruir o negócio e prometeu que seria ainda melhor do que era antes, com tantas pessoas deslocadas pela guerra. Havia muitas lojas vazias disponíveis para alugar na cidade, então o Vuitton aproveitou isso, abrindo sua nova loja em uma localização muito mais rica e aristocrática em Paris. Era perfeito porque ficava bem ao lado da estação de trem e do grande hotel, então os viajantes que precisavam de novas bagagens não precisavam ir longe para encontrar a Louis Vuitton. Em 1872, ele lançou uma bagagem com design totalmente novo, feita de uma lona bege com listras. Isso se tornou inicialmente popular e as pessoas adoravam exibir o estilo moderno. Muitas outras marcas tentaram copiar o seu estilo, mas as suas bolsas eram de qualidade absurdamente alta. Os clientes ainda preferiam uma verdadeira bolsa Louis Vuitton. Durante os próximos 20 anos, Louis continuou a trabalhar em sua nova loja em Paris até a sua morte, quando tinha 70 anos, mas seu legado pôde continuar através de seu filho George, que assumiu o negócio da família. George buscou expandir a marca globalmente, como abrir uma loja popular em Londres. Nesse ponto, as malas Winston eram tão populares que muitos outros fabricantes de caixas começaram a fazer falsificações. Então, em 1869, George Vuitton lançou o agora icônico monograma LV. Para torná-lo mais difícil de copiar, o LV eram as iniciais de seu pai em homenagem ao homem que iniciou a marca. Mas ele também teve a ideia de adicionar uma nova fechadura revolucionária nos baús que tornaria impossível para os ladrões abri-lo. No ano de 1900, a empresa tinha 100 funcionários e continuava a crescer ano após ano. Todos os funcionários eram treinados por um longo período para se tornarem especialistas na fabricação de caixas. Ainda hoje, os funcionários da Louis Vuitton treinam por 18 meses a 2 anos antes de serem confiáveis para fazer um dos produtos por conta própria. A empresa também começou a expandir para uma linha totalmente nova de produtos por causa de outra ícone da moda, a Coco Chanel. Em 1925, ela encomendou uma pequena bolsa em forma de domo. A princípio, esse era um design que ela mesma havia criado e era apenas para ela. No entanto, ela acabou sendo produzida em massa e recebeu o nome de Alma. Isso foi um grande sucesso. Então Louis Vuitton decidiu fazer mais bolsas pequenas de couro, como a Campbell Speed antes da Louis Vuitton. As bolsas eram frequentemente vistas como bastante elegantes e volumosas, mas a empresa desempenhou um grande papel em torná-las muito mais fashion. George Vuitton morreu em 1936 e a empresa então foi passada para seu filho, Gaston Love. No entanto, Gaston assumiu a empresa em um momento muito difícil,
porque em apenas alguns anos a França estava mais uma vez encaminhando para a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, contratos foram cancelados e Gaston foi forçado a fechar a fábrica da Louis Vuitton. Paris estava novamente sob cerco. A única maneira de Gaston Vuitton salvar o negócio foi colaborar com a Alemanha nazista. Uma autora chamada Stephanie Bond, que escreveu um livro chamado Louis Vuitton, uma saga francesa. Durante sua pesquisa nos arquivos da empresa, ela perguntou se poderia ver os registros da Segunda Guerra Mundial. Quase que imediatamente, os representantes da empresa tentaram evitar mostrar informação. Eles alegaram que todos os documentos de 1930 a 45 foram destruídos em um incêndio. Mas depois de escavar muitos outros documentos históricos, Stephanie descobriu que o Louis Vuitton conseguiu abrir uma glamourosa loja na rua do Hotel Park durante o regime nazista, pois colaboraram com eles. Enquanto isso, várias outras marcas foram forçadas a fechar porque se recusaram a cooperar com os nazistas. Claramente, a empresa estava envergonhada dessa parte de sua história, mas argumentariam que Gaston fez o que precisava para fazer a empresa sobreviver. Outros estilistas, como Coco Chanel, também colaboraram com os nazistas para garantir que seu negócio em Paris não fosse destruído. Se não fosse pela escolha deles em trabalhar com o inimigo, suas marcas provavelmente não existiriam hoje. Quando Gaston morreu, em 1970, seu genro, Henri Cashmere, assumiu a administração da marca Louis Vuitton. Então, agora estamos na quarta geração. Mas, ao contrário de seus antecessores, Henri já tinha muita experiência em negócios e uma empresa que ele administrava antes. Então, quando assumiu a Louis Vuitton, ele conseguiu levar a marca a um novo patamar. Henri começou a fazer grandes mudanças na marca Louis Vuitton para transformá-la de uma empresa familiar para uma grande corporação. Ele mudou o modelo de negócios da Louis Vuitton de atacado para varejo até 1978. Ele expandiu a Louis Vuitton para muitos outros países, incluindo o Japão, e ao longo de 6 anos e contabilizando a inflação moderna, as vendas passaram de 20 milhões para 260 milhões em 1984. Henri decidiu abrir o capital da empresa e a Louis Vuitton vendeu mais de 1 milhão de ações avaliadas em 63 mil a 63 dólares cada. Henri pegou esse impulso em fluxo do dinheiro e começou a abrir mais lojas em todo o mundo. Até 87, a Louis Vuitton alcançou $1 bilhão em vendas. Foi muito além do que o jovem Louis poderia ter sonhado. Quando abriu a sua primeira loja em Paris, Henri também decidiu que a empresa deveria se juntar à Moet Hennessy, uma empresa de bebidas de luxo que produzia champanhe e conhaque, e juntas, elas formaram um novo conglomerado de luxo chamado LVMH. Em teoria, se unirem poderia juntar recursos e expandir ainda mais rápido. Infelizmente, após a fusão, Henri não se deu bem com o presidente da Ford, Hance. Então Henri pediu um bem-sucedido desenvolvedor de propriedade chamado Bernard Arnault para ajudá-lo a gerenciar a situação e, infelizmente, convidá-lo como investidor se mostraria uma péssima ideia. Bernard secretamente comprou 43% das ações da Louis Vuitton e obteve o apoio das famílias Moller e Janice para ganhar mais poder na LVMH. Henri se sentiu traído pelo homem a quem havia pedido ajuda e levou Bernard ao tribunal, exigindo que ele não tivesse mais maioria das ações na Louis Vuitton. Mas os tribunais acabaram apoiando Bernard. Henri ficou tão irritado por ter sido apunhalado pelas costas por seu amigo, que decidiu parar de trabalhar completamente para o Levinson. Agora, pela primeira vez em quase 100 anos, ninguém da família Vuitton estava envolvido na marca. Depois de todos esses dramas da tomada hostil de Bernard, as vendas da Louis Vuitton começaram a cair. Os jornalistas não estavam mais cobrindo a marca e por um tempo, parecia que a empresa poderia falhar. No entanto, Bernard sabia como reverter a sorte da empresa. A Louis Vuitton conseguiu se recuperar quando começou a colaborar com vários estilistas durante sua coleção de 100 anos. Grandes nomes como Vivienne Westwood e a ex-Misera criaram suas próprias versões do icônico logotipo da marca LV. Eles criaram produtos que os clientes nunca haviam visto antes e as pessoas estavam novamente tentando colocar as mãos em uma bolsa Louis Vuitton. Em última análise, o investimento de Bernard na Vuitton se pagou de maneira gigantesca. Ele agora é o CEO da LVMH e em 2021, a Forbes oficialmente o denominou como o homem mais rico do mundo, com patrimônio líquido superior a 180 bilhões de dólares. Agora, é claro, como os preços das ações se moveram,
Essas classificações e listas de ricos mudaram, mas ele quase sempre está entre as 5 pessoas mais ricas do mundo. No entanto, entre as pessoas mais ricas, como Bezos, Musk, Gates, Buffett, Bernard Arnault é definitivamente o menos conhecido, já que prefere ficar fora dos holofotes. O que sabemos é que ele tem uma reputação tão impecável nos negócios que é conhecido como o Lobo em Caxemira. E é por isso que hoje a LVMH possui mais de 70 marcas diferentes. Por meio de todas as aquisições e fusões que Bernard realizou, essa única empresa possui tantas das marcas mais luxuosas do mundo. E assim tudo começou com um adolescente desabrigado e sem dinheiro. No mundo moderno, a Louis Vuitton continuou a expandir a sua marca com novos estilos coloridos que ressoaram com o público mais jovem. Em 97, Marc Jacobs se tornou o diretor criativo. Ele projetou a primeira linha preta Proer e também criou a popular linha de bolsas monograma verniz. Marc Jacobs também expandiu a LV para relógios, joias e óculos de sol, embora eventualmente ele deixaria Louis Vuitton e cria sua própria linha de roupas e acessórios. Claro, a empresa não está em seus problemas. A Vuitton tem uma equipe inteira de advogados procurando por violações de direitos autorais e eles não hesitam em processar alguém se acreditam que o grupo está copiando o logotipo da marca. Eles até processaram a Google por resultados de pesquisa e anúncios que levaram pessoas a bolsas falsas. O Google ganhou o caso, no entanto, argumentando que não pode controlar o que seus usuários colocam na internet. A Louis Vuitton também passou a colaborar com marcas como a Supreme, que expandiu seu público como nunca antes. Acredite ou não, a Louis Vuitton, na verdade também processou a Supreme por copiar o seu logotipo até perceberem o quão lucrativa seria a colaboração. Agora, os itens da Louis Vuitton Supreme são revendidos por uma pequena fortuna. Por exemplo, o bolo de couro está à venda por $125 mil e até mesmo o moletom LV Supreme custa mais de $5 mil. Claro. O problema das falsificações que a Louis Vuitton tinha desde os primeiros dias ainda é um problema para a marca hoje. Eles estimam que perdem centenas de milhões de dólares todos os anos para versões falsificadas desses produtos. No entanto, mesmo após 168 anos de atividade, eles não parecem estar desacelerando tão cedo. Louis Vuitton continua sendo uma marca que muitas pessoas apreciam e é um item básico entre os ricos e famosos. Atualmente, eles são a marca de moda número 1 do mundo inteiro, avaliada em $39 bilhões com mais de 400 lojas. Você pode encontrar uma Louis Vuitton em quase todas as grandes cidades do mundo. Mas o que você acha do Levinson? Você acha que é superestimada por todo o hype? Ou você sente que a qualidade dos produtos justifica o preço enorme? Deixe sua opinião aqui nos comentários ou gostei e também se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!